A técnica RDI é uma técnica preconizada para reconstrução de alvéolos que apresentam defeitos ósseos ou defeitos ósseos e gengivais combinados, onde nós removemos um enxerto ósseo da região mais posterior da maxila do paciente para poder fazer essa reconstrução óssea, combinado com a extração do dente, com a instalação de um implante, com um provisório imediato, tudo num único procedimento. Bom, essa técnica ela reconstrói a parte óssea perdida de um dente ou até mesmo ela reconstrói a parte que vai ser perdida após a extração de um dente, porque toda vez que extrai um dente, o osso que fica na frente desse dente, ele acaba sendo reabsorvido. Isso é uma questão invariável. Então essa técnica ela reconstrói esse osso, permitindo que o dente tenha uma manutenção do volume gengival, da arquitetura, e ele fica com aspecto natural. Então o grande lance da técnica é reconstruir naturalmente uma estrutura que se perde com a extração dentária. Eu acredito que é uma das mudanças da história da implantodontia. Os resultados estéticos em região anterior que a gente atinge com essa técnica, com o conjunto da técnica, com todos os passos dela, mudaram a minha implantodontia, a implantodontia da minha equipe, a implantodontia dos meus alunos. A técnica é realmente uma coisa inovadora, né? Porque é uma possibilidade de você recuperar o paciente numa perda, um defeito ósseo tão grande, já colocar o implante e já colocar o provisório, dando tudo. O ganho para o paciente é imenso, não resta dúvida. Então, essa foi uma técnica desenvolvida exclusivamente 100% aqui em Caxias do Sul, pelo meu parceiro, meu amigo, meu sócio, José Carlos da Rosa. Eu tenho a grata satisfação de poder estar nesse projeto desde o início, né? Então eu colaboro com toda a parte do conceito protético dessa técnica de reconstrução alveolar. Então, por ser uma técnica cirúrgico-protética, nós temos que estar trabalhando em consonância de ideias, né, e de ações. A técnica ela é indicada para situações que o paciente teve uma indicação da perda do dente por fratura, por acidente ou periodontal, que ela pode ter acontecido recentemente ou pode ser uma coisa que aconteceu há longo tempo atrás. Então, nós falando de 10 anos passados, quando a técnica começou, quando foi desenvolvida, era uma outra realidade. Naquela época se faziam 2, às vezes até 3 procedimentos cirúrgicos para se alcançar esse objetivo. A metodologia desenvolvida por nós é uma metodologia muito mais simples, que nunca tinha sido pesquisado ainda na literatura mundial. Que nós podemos aplicar essa metodologia independente do tamanho do defeito ósseo. Então, se o paciente, por exemplo, perdeu as 4 paredes ósseas em volta do dente e teve, além de tudo isso, uma recessão gengival combinada, nós podemos resolver tudo numa única cirurgia. Na nossa história, né, da implantodontia, a gente nunca conseguiu ter uma segurança na quantidade de volume e manutenção da gengiva do paciente numa região anterior. Ou seja, se é um dente da frente, que é a coisa mais importante no paciente, ele ficava tenso, a gente também ficava preocupado, porque a gente não tinha muito como garantir um resultado estético final tão elevado. A restauração dentoalveolar imediata, ela é uma metodologia que visa o tratamento após uma extração dentária, de forma mais natural, ou seja, com a utilização de um implante imediato, logo após a remoção dos dentes, a utilização de um enxerto ósseo autógeno, ou seja, removido do próprio paciente. Qual é a grande vantagem nisso? A grande vantagem é que isso é um método natural, é a tecnologia do próprio indivíduo, dos tecidos que ele tem para ele mesmo, sem a necessidade de materiais estranhos ou outros tipos de enxertos não biológicos. O osso que é removido do paciente para ser colocado no local da extração dentária, com o tempo ele se regenera. Então não existe um dano biológico para o paciente em relação a ter uma área doadora desse enxerto ósseo. Essa área doadora tem capacidade de autorregeneração.
Então, a RDI, ela vem de encontro com uma resolução de defeitos ósseos em área estética, né, cirúrgico-protética, onde nos primeiros 3 meses nós temos um período de cicatrização desses tecidos. E aí que nós entramos com os requintes de conectores, de coroas finais, de cerâmicas. Então a gente devolve para o paciente o quê? Um dente. Falando sobre como foi desenvolvida a técnica de restauração dentoalveolar imediata, tudo começou no ano de 2006. Num certo dia, uma paciente nos procurou e ela tinha um defeito muito importante e ela tinha uma viagem marcada para o exterior logo em seguida, que a única metodologia que poderia ser aplicada seria essa, a aplicação de um enxerto ósseo para resolução daquele defeito, que era um defeito muito grande, combinado tudo num único procedimento. A paciente concordou, né, em fazer o procedimento, fizemos o procedimento e tivemos um sucesso muito legal. A partir daí, começamos então a aplicar essa mesma metodologia para inúmeras outras situações. A princípio, todo paciente pode ser tratado com essa metodologia. Obviamente que ele precisa ser avaliado por um cirurgião dentista para ver se essa técnica é a mais indicada para aquela situação. Mas por ser um método extremamente natural, ele não tem uma contraindicação formal. A técnica da RDI, da restauração dentoalveolar imediata, foi uma técnica que revolucionou a parte da gente observar de novo os alvéolos e as reabilitações anteriores, que tem a grande vantagem, principalmente para os pacientes, de repor e de retornar esse paciente a um convívio social de uma forma imediata. Um paciente que vai perder algum dente anterior, ele consegue ser restabelecido e reabilitado de uma forma imediata e não alterando o convívio social dele sem problema nenhum. É uma técnica que já é comprovada cientificamente através de estudos com o professor Violin, né, a parte histológica toda, né, ela já tem um embasamento científico muito grande, né, que vem só a reforçar mais ainda o sucesso que essa técnica representa. Qual é a minha função como médico e como pesquisador de áreas básicas dentro desse grupo que desenvolveu a metodologia de restauração dentoalveolar imediata? Publicamos trabalhos científicos, livros, capítulos de livro para investigar o sucesso dessa metodologia a curto, a médio e a longo prazo. Então, como pesquisador científico, o meu trabalho aqui é validar a metodologia do ponto de vista da ciência. E é isso que nós temos conseguido fazer ao longo desses anos. Mostrar que essa metodologia, além de devolver a saúde, devolver a estética, ela, sobretudo, tem uma manutenção de resultados. E isso é importante a longo prazo. Essa técnica RDI, ela completou em outubro do ano passado 10 anos, ou seja, nós estamos com 10 anos do nosso primeiro caso clínico e todos esses casos clínicos que nós estamos fazendo, nós temos acompanhado esses casos mês a mês, ou semestralmente ou anualmente, dependendo da situação clínica, do tamanho do problema que trouxe o paciente na nossa clínica. E aí as coisas foram desenvolvendo. No passar dos anos, os protocolos foram sendo estabelecidos, não é? A técnica foi ganhando uma consolidação. Nós fomos levando essa informação para eventos, para congressos no Brasil, fora do Brasil, e a RDI começou a tomar uma dimensão realmente um pouco maior. Tivemos diversas pesquisas realizadas com um número bem grande de pacientes, pesquisas que iniciaram primeiramente no nosso centro de estudos aqui em Caxias do Sul, com a participação de outros profissionais, também de outras localidades. Hoje existem pesquisas sendo realizadas no mundo todo, não só no Brasil, em muitas universidades, né? Nos Estados Unidos nós tivemos em muitas universidades lá dando cursos e coordenando pesquisas que hoje são realizadas por alunos de lá, não é? Desde a Universidade de Loma Linda, a Universidade de Harvard, a Universidade de Nova York, diversas universidades americanas e também universidades europeias que hoje estão começando a publicar os seus próprios artigos com os resultados da RDI.
desenvolvimento dessa metodologia, nós partimos então para desenvolver um protocolo. Com o desenvolvimento do protocolo da técnica RDI, surgiu o livro com o mesmo nome, que foi lançado em 2010, a primeira edição em português, e desde então já tivemos as edições em espanhol, em inglês, em mandarim. Então temos hoje no mundo todo profissionais que têm acesso a esse conhecimento. E o livro tem todo o protocolo da técnica bem explicado, não só o protocolo da técnica, como também todo o embasamento científico que leva à compreensão de seus resultados. A partir de então, nós começamos então a ministrar cursos pelo Brasil para divulgar essa metodologia. Desses cursos ministrados no Brasil, começaram a surgir convites para ir para fora do Brasil. E aí percorremos toda a América do Sul, né, de norte a sul. Recebemos também convites e fomos à América Central, até abordarmos na América do Norte, nos Estados Unidos. Então, nos últimos 4 anos, além da América do Norte, América Central e América do Sul, nós partimos então, né, a convite para a Europa e para a Ásia para ministrar cursos em diversos países da Europa. Diversos países. Nós somos em mais de 20 países da Europa para ministrar cursos e hoje a gente está também tendo uma parceria bem importante com relação aos projetos de pesquisa lá fora. Nosso grupo tem vários artigos publicados em revistas nacionais, internacionais, revistas de grande impacto, de médio impacto, não é? Então isso nos traz, além de mostrar para o público, de mostrar para os colegas da odontologia mundial uma técnica, né, uma ferramenta extremamente interessante, previsível e biológica, isso nos trouxe também a possibilidade e a oportunidade de escrevermos vários protocolos dessa técnica em artigos científicos. Não é simplesmente desenvolvermos termos uma ideia, desenvolvermos uma técnica e sairmos fazendo, né, nos nossos pacientes. Nós precisamos de uma validação científica para isso. Nós tivemos então a primeira publicação nacional numa revista brasileira em 2008. A partir de então, todos os anos nós tivemos não só vários artigos publicados em revistas nacionais e em revistas inicialmente americanas e depois revistas europeias. E nesses últimos anos, então, nós temos feito, além de participação em eventos nacionais, né, no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, Europa, Ásia, nós temos feito muitos cursos de treinamento para os colegas. Então, esses cursos, de forma genérica, nós fazemos aqui em Caxias do Sul, aqui dentro da nossa clínica. Então, nós temos uma estrutura específica para receber os colegas que vêm de todo o Brasil, da América Latina e Europa, vêm fazer o curso aqui com a gente. A estrutura da clínica e a montagem do curso deles realmente é surpreendente. A clínica muito bonita, muito bem montada, os cursos também todos muito organizados. Tudo muito certinho, a gente chega, não tem dificuldade nenhuma e acaba atraindo também pela cordialidade que eles tratam a gente aqui durante os cursos. A estrutura deles é muito boa. Eu não tinha ideia que aqui em Caxias tinha um centro tão bem montado, tão bem estruturado. Não tinha nem ideia. Eu tinha visto uma foto da clínica, mas eu não imaginava que fosse uma coisa desse porte toda. Não existe nada parecido assim no Rio de Janeiro, por exemplo. E São Paulo, os maiores que eu conheço também não chegam a ser esse porte. Mas não só pelo porte da clínica, é o nível de conhecimento trabalhado aqui dentro. A gente não encontra um curso, principalmente de poucos dias, com um nível tão alto de profissionais. E realmente, ser do interior é diferente pra gente, né? A gente costuma, ou no Rio, ou em São Paulo, ou fora do país, e eu vim para cá como vou para fora do país fazer um curso. Eu achei fantástico, desde o atendimento, a estrutura física, a parte de conhecimento científico, tudo que foi apresentado realmente superou as expectativas, né, de todos que eu conversei também tiveram a mesma impressão. Hoje, nós estamos com um curso de 6 dias, onde dividimos em 2 momentos, um curso de imersão e um curso avançado. São 3 dias de imersão e 3 dias avançado.
Yo me llamo José Molina, soy de Guatemala. Actualmente estoy recibiendo el curso avanzado porque tenemos muchos pacientes que requieren este tipo de tratamiento y estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido. Eu sou Marcos, do Rio de Janeiro. Daniel, Florianópolis, Santa Catarina. Alexandre, Minas. Rafael, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Marcel, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Valnei Fedrici, eu sou aqui de Caxias do Sul mesmo. Flávio, de Minas. Rodrigo Rosso Fabres, de Nova Veneza, Santa Catarina. Nós temos todo o embasamento científico da técnica, nós temos na sequência toda a apresentação do protocolo da técnica, passo a passo, muito bem explicado, com vídeos demonstrativos, né? Depois disso, os alunos têm a condição de executar a técnica na prática em modelos que nós desenvolvemos especialmente para o curso, que apresentam e simulam esses defeitos ósseos, a perda dental que um paciente real poderia apresentar. Eles executam todas as etapas e com variáveis diferentes da técnica e ao final ainda debatemos como dificuldades que possam ter surgido, complicações e como resolver essas complicações se elas ocorrerem. Enfim, é realmente bastante rico o conteúdo do curso. Essa capacitação, o treinamento nos modelos, embora não represente exatamente o que é na boca, dá uma ideia muito importante. Você, de fato, consegue ver posicionamentos e transportar aquilo para a clínica. Então, para a realização da técnica, existe é importante a utilização de alguns instrumentais específicos que estão à disposição de todos os alunos, não é? Então, também todos os materiais de consumo para fazer a parte provisória, né, da coroa do paciente provisória. Então, eles treinam desde a avaliação dos casos, a instalação dos implantes, a confecção das coroas provisórias, a reconstrução óssea desses modelos e a finalização dos casos, né? Eu conheci o professor Rosa num dos congressos que ele fez lá em Florianópolis e através dele eu conheci a técnica e essa técnica ela é excelente, né? Através de um sistema bastante fácil, a possibilidade de repor defeitos que antes eram obtidos com um custo muito alto, né? E o mais interessante do curso de imersão em RDI é que, de fato, o profissional sai apto a executar a técnica com segurança nos seus pacientes. No dia seguinte ao curso, ele já tem condição de aplicar a técnica nos seus consultórios, né? A gente já fez o curso inicial, né, de imersão em RDI. E ele trouxe uma série de conceitos, né, tanto biológicos quanto mecânicos, instalação do implante, posicionamento, que foram aplicados no nosso dia a dia com grande resultado e com uma previsibilidade muito, muito boa. E esse curso de avançado, ele vem complementar as informações que a gente teve no primeiro curso para que a gente possa executar os casos mais complexos no dia a dia. Então, na nossa equipe do curso de imersão, estamos o José Carlos, Rosa, eu, o professor Luiz Violim, e no curso avançado estamos nós três e mais o professor Sala Ruais dos Estados Unidos, que ele entra com a técnica de osteodensificação, que também é algo novo na odontologia mundial e que vem de encontro ao nosso conceito. Thank you all for being here today. What I'm going to talk about today is how much osteodensification has changed the way I practice implant. Nesses últimos 5 anos, nós tivemos mais de 700 participantes, né, que vieram de diferentes localidades da América do Sul, da América Central, do Brasil e também da Europa. E isso nos gratificou muito, porque a gente cada vez mais percebe que nós estamos no caminho certo, porque a odontologia mundial se virou para o lado de cá, para o lado do Brasil, né, em função dessa técnica, que é uma técnica simples, que é uma técnica fácil de ser reproduzível, que pode ser aplicada em todos os pacientes. E não é fácil para o paciente que apresenta um problema como esse, uma perda dental, ter que extrair um dente, ainda apresentar um defeito ósseo, ainda apresentar uma recessão gengival que aparece, que incomoda.
E o curso ele também tem condições de preparar o profissional a lidar subjetivamente com esses aspectos psicológicos do paciente, que é fundamental. A gente sabe como lidar com o paciente numa situação complicada como essa, né? E esses profissionais que vêm fazer o curso aqui, eles saem preparados para a aplicação da técnica dos seus pacientes? Então a gente tem toda uma carga teórica muito boa e também uma carga de hands-on, que dá toda a condição de a gente sair preparado e condição de aplicar a técnica já nos nossos pacientes imediatamente. Praticar, executar aquela técnica que é proposta nas aulas, acrescenta, porque isso te possibilita e te executar no seu consultório, porque você já fica tendo um preparo prévio para fazer um consultório. Porque você só vê na teoria, ou você só lê em um livro, por exemplo, a técnica, é muito diferente do você executar. Conheci o professor José Rosa num congresso em São Paulo, conheci a técnica, me interessei pela técnica, pela resolução que pode trazer para algumas dificuldades que a gente tem no dia a dia de implante, principalmente na área estética. Fiz o módulo, o básico, em novembro do ano passado. Utilizando no consultório, tive bons resultados e me interessei em fazer o avançado por ser um aprofundamento maior e a resolução de alguns outros problemas que no primeiro a gente ainda tinha algumas dúvidas que agora estamos com esse treinamento também resolvendo. Então, nesse curso, nós desenvolvemos modelos específicos para que os colegas possam fazer o treinamento da técnica e a aplicação de todos os passos em um manequim. Não é? E a gente recebe colegas aqui, cirurgiões dentistas, que não lidam com o ensino, mas também recebemos colegas cirurgiões dentistas que são professores, que são mestres, que são doutores, né, que são renomados no Brasil e fora do Brasil. Então esses colegas, eles vêm a Caxias do Sul aprender essa técnica com a nossa equipe. Na verdade, eu vim para cá por uma intuição de fazer o projeto em mestrado, né, voltado com a técnica de RDI. Então, esse foi o meu intuito. Antes de começar o mestrado, eu vim para me preparar para o projeto. Aí eu gostei tanto da técnica, além de evoluir para o projeto, continuo fazendo na minha clínica, mas o que dá a experiência que não dá em mestrado, né? Na verdade, o que a gente vê a técnica é feita passo a passo, então a gente sai bem calibrado para estar fazendo. O profissional que estiver interessado em fazer o curso de RDI, basta ele entrar no site, ver mais informações, né, no www.rosaeducação.com.br. Ali a gente sempre tem informações das próximas turmas, ele pode fazer um cadastro para ficar numa lista de espera, caso as turmas já estejam fechadas, né? E é sempre um prazer receber colegas, na verdade é uma troca de informações que acaba acontecendo, é muito enriquecedor, tanto para o aluno que participa, como também para a gente que dá o curso, né? Ambas as partes aprendem muito com isso.